E uma notícia que pegou todo mundo de surpresa foi uma entrevista do Neymar, que falou que quase foi jogar no Fluminense. Foi o que o craque revelou em entrevista para o Flow Podcast. O camisa 10 chegou a conversar com clubes para jogar o Mundial, e entre eles estava o time do Rio de Janeiro. Segundo o próprio Neymar, as negociações ficaram muito perto de serem fechadas, mas o craque decidiu usar o tempo para treinar e se recuperar fisicamente. Veja aí um trecho da entrevista. Essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial, o Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu estou fisicamente, né, mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente, para poder voltar muito bem. E aqui tava meio fácil também, né, cara? Tem um lençolzinho ali incrível no cara. Imagina só o Neymar no Fluminense só para disputar o Mundial. Com certeza seria um caos total aqui no Brasil e também mundialmente falando, hein? E enquanto rola o Mundial, né, essa data FIFA, uma notícia pegou todo mundo de surpresa, foi que agora é oficial, o Fair Play financeiro no Brasil vai sair no papel. A CBF confirmou que 27 clubes e 8 federações toparam participar do grupo de trabalho para criar esse modelo de controle financeiro do futebol brasileiro. Entre os clubes estão nomes de peso como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, entre outros. A primeira reunião rola depois do Mundial de Clubes e a proposta final será entregue em 90 dias. O objetivo é evitar rombos, dívidas impagáveis e deixar o futebol mais sustentável, coisa que vemos que está saindo do controle. A gente vê muito time comprando sem pagar, tudo que entra de investimento é para comprar jogador e nunca para pagar dívidas, né? E uma hora isso com certeza vai ficar fora de controle e aí pode ser o fim do futebol brasileiro. O jogo vai mudar e dessa vez os clubes estão de olho e de acordo. E antes da estreia do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, o técnico Xabi Alonso rasgou elogios para a participação dos times brasileiros na competição. Ao perguntarem sobre, os times brasileiros, sobre os jogos, se ele vinha assistindo, o técnico não poupou elogios e disse que não estava surpreso com o nível das equipes. Veja aí. Sim, eu gostei. As equipes brasileiras não me surpreenderam, mas a verdade é que eles estão em um nível muito bom. Tanto o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense, né? A verdade é que mostraram um muito bom nível e vão ser times difíceis. Com um grande nível, sempre tiveram, sempre que estão nas competições mundiais demonstram isso, e esse especialmente para todos é algo novo, pois agora temos a Copa dos Clubes, que já é algo muito grande. E também podemos fazer grande essa competição, porque de fato temos clubes de todo o mundo e isso une o futebol mundial. Podemos ter a oportunidade de jogar amanhã com uma equipe da Arábia Saudita, em uma semana, em alguns dias contra uma equipe do México e logo depois contra a Áustria, não? Então eu penso que é uma competição que tem muitos atrativos. Às vezes nos centramos muito na Europa e no que acontece na Europa e acreditamos que não tem mais nada além disso, e claramente estamos muito equivocados, porque podemos ver que fora da Europa tem muitas equipes boas, e isso nos dá a oportunidade para ver onde estamos. E realmente, foi uma primeira rodada brilhante dos times brasileiros, mas também dos times não europeus, e o que era esperado, da gente estar sofrendo para ter um time classificado, já parece que não é só a classificação que é possível, como também a busca pelo primeiro lugar de cada respectivo grupo. É possível sim. Muito bom ver o nosso futebol sendo bem representado diante desses gigantes. E aproveitando o gancho, falando de Xabi Alonso, Real Madrid, a gente vai falar também do Kylian Mbappé, que virou dúvida de última hora no Real Madrid. O craque não participou dos treinos para o Mundial de Clubes por conta de um quadro de febre. Segundo a imprensa espanhola, ele já tinha se sentido mal na segunda. O francês foi artilheiro da La Liga com 31 gols em 34 jogos e é peça-chave para o Real Madrid no Grupo H, que ainda tem Pachuca e RB Salzburg, além do Al Hilal, que é o seu primeiro confronto. Sem Kylian Mbappé, o peso muda e a estreia de Xabi Alonso no comando pode ter um tom de improviso. E mais uma pérola do Luiz Henrique bombou na internet. O ex-Botafogo fez um comentário sobre o Neymar precisar ajudar mais na marcação. O curioso foi que o jogador do Santos não gostou e respondeu o post da Cazé TV, entre aspas, pronto. Veja aí a parte da entrevista. Assim,
Então, cara, eu acho que o Neymar é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento, mas eu acho sobre ele assim, ele tem que, sabe, tem que ajudar também. Perfeito. Ele tem que ajudar também, ele é um jogador, a gente sabe que ele é um jogador que ele ajuda muito a seleção, no Santos agora ele ajuda muito, mas eu acho que falta um pouco disso dele, sabe, ajudar um pouquinho também, marcar, correr para todo mundo, porque Sim. se ele correr e todo mundo estiver correndo, vai dar certo. Claro. Vai dar E certo, é um não exemplo, tem né, jeito. mano? É um exemplo, vai ser um exemplo também que ele vai dar para todo mundo. E nas redes sociais a galera caiu matando pra cima do Luiz Henrique, lembrando até da sua saída polêmica do Botafogo. Ele que estava sendo investigado por estar envolvido em uma investigação sobre casas de apostas e agora joga na Rússia. E o caso, né, foi totalmente arquivado, ninguém mais fala dele. Parece que o Neymar não gostou muito não, hein? E ele tá de olho em tudo que se fala sobre ele. É melhor a gente até aqui do canal Inversão tomar cuidado. E mais um que estuda a volta para o Brasil é o Renier, ex-Flamengo, contratado pelo Real Madrid, porém não aproveitado. Depois de 3 empréstimos sem sucesso, o meia do Real Madrid começou a trabalhar a ideia de voltar para o futebol brasileiro. Revelado pelo Flamengo, Renier sempre descartou a ideia de voltar para o Brasil, mas agora vê com bons olhos, né? Mesmo caso do Vitor Roque. Aos 23 anos, o meia tem um grande exemplo, o amigo, né, dele pessoal, Caio Jorge, que vive grande fase no Cruzeiro. Segundo alguns jornais, o Atlético Mineiro negocia já um empréstimo do atleta. O meia de 23 anos está fora dos planos do clube espanhol e já mostrou interesse em jogar também no Galo. E aí, ele teria espaço no seu time? Comenta aí. E o Rodrigo Garro começa a abrir o jogo com o Coringão, hein? Já deixou claro que topa ouvir propostas. A direção sabe da situação e tenta convencer o argentino a mudar de ideia. Antes das férias, Fabinho Soldado conversou com ele para acalmar os ânimos. A expectativa é que esses 15 dias de descanso ajudem a esfriar o clima. Garro também, vale lembrar, que em entrevista após o jogo, né, após o último jogo, falou sobre, né, o clima, sobre as invasões da torcida organizada e tudo que está acontecendo com a presidência do Timão. Ele estava super irritado. O Corinthians trata o meia como quase inegociável e só pensa em vender por um caminhão de dinheiro, cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente 254 milhões de reais. E se o Corinthians perder o Rodrigo Garro, vai se dar muito mal. A gente sabe que ele é peça fundamental no esquema e com certeza foi o grande nome da temporada passada em ajudar o Corinthians a não ser rebaixado para a Série B. E aproveitando a janela de transferências, o São Paulo e Santos encaminham a negociação de Igor Jesus. O Santos quer a contratação do jogador. O tricolor vai antecipar a saída do lateral direito de 28 anos que tinha contrato até o fim de 2025. São Paulo manterá uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, que deve reforçar o Peixão nas próximas semanas. Mais um reforço aí para a equipe